Olá, crianças! Estamos mais uma vez aqui reunidos, agora para trabalhar no nosso livro de História, capítulo 3, da página 26, sobre transporte público. Creio que a maioria de vocês já tenha andado ao menos uma vez em algum transporte público, e o mais comum no nosso dia a dia é o ônibus. O transporte público ou coletivo é um serviço essencial na vida das pessoas da cidade, porque ajuda na mobilidade, no transporte deles de um lugar para o outro. Reduz os congestionamentos e os níveis de poluição. Nas cidades brasileiras, o transporte público começou a aparecer no século XIX. Primeiramente, eles eram bondes puxados por animais, como cavalos ou burros, e depois eles vieram a passar a ser bondes elétricos, movidos pela eletricidade. Só no começo do século XX que começou a circular aqui no Brasil os ônibus, que funcionam com combustíveis à base do petróleo. Só que naquela época não existia uma rota, era um serviço muito irregular, não tinha os horários fixos, as tarifas fixas como nós temos hoje. Hoje, na nossa cidade, os ônibus, cada um possui a sua rota para andar em cada bairro ou em cada cidade, tem o seu horário, tudo coordenado pelo fiscal. Só que, infelizmente, hoje em dia, alguns transportes públicos ainda são ruins de serem usados, porque estão velhos, sujos. Às vezes a própria população não mantém ele limpo e é difícil de ser usado. Mas olha lá na página de vocês, embaixo, a foto desses ônibus. São ônibus novos, então para que eles se mantenham assim, a população também tem que fazer a sua parte. Na página 27, vocês têm fotos de ônibus escolares, vans e balsas e lanchas, que também servem como transporte público. Os públicos dos ônibus que nós estamos vendo aí são mantidos pelo governo ou pelo município, que transporta as crianças das suas casas até a escola. E o papai e a mamãe de algum de vocês também paga para alguém fazer esse transporte, só que no caso vai ser um transporte particular, que é muito utilizado com as vans, ou até alguns ônibus que podem ser um pouco maior. Lá embaixo vocês têm uma foto de um bonde na rua São Bento. E pergunta assim: por qual forma de energia esse bonde era movido? Lembrem lá no começo do texto? Como que você descobriu isso? Antes de serem movidos por essa forma de energia, como eram movidos os bondes? Lembram lá? Como que os bondes eram puxados? Por quem? Antes de surgir eles movidos à eletricidade. Ok? Agora nós vamos lá na página 28. Na página 28, crianças, a gente tem o texto de ter acesso ao abastecimento de água e à coleta de esgoto. O primeiro aqueduto, canal para conduzir água do Brasil, foi construído em 1723, no Largo da Carioca, Arcos da Lapa, na cidade do Rio de Janeiro. O aqueduto não abastecia todos os canais, e boa parte da população obtinha água em bicas, fontes, chafarizes e reservatórios de água de chuva. A água era transportada até as moradias pelos escravos em barris de madeira. No fim do século XIX, muitas cidades no Brasil já contavam com reservatórios de água e também com água encanada, mas havia muitos problemas de abastecimento e ainda era preciso buscar água em lugares públicos ou construir poços particulares. No período colonial, era comum haver barricas no fundo das casas, onde a maioria dos moradores despejava os dejetos domésticos. No fim do dia, essas barricas eram transportadas por escravos até o mar ou um rio próximo. Nós temos imagem do aqueduto e convento de Santa Teresa. E na imagem você tem os carregadores de água, que segundo o texto eram os escravos, E a continuação do texto: no Rio de Janeiro, na década de 1850, o governo começou a construir redes subterrâneas para a coleta de esgoto, que apesar de não correr nas ruas, ainda ia em direção aos rios e ao mar. Embaixo vocês têm 3 perguntas referentes ao texto. Leiam com atenção ele novamente para poder respondê-las, ok? Já na página 30, crianças, vocês têm o volta e revira.
que é o resumo de tudo que a gente já viu, que fala sobre os espaços públicos, privados, prefeito, vereador, direitos e deveres, iluminação pública. Vocês vão ler cada perguntinha e interpretá-las. A última fala sobre o nosso transporte público, está mostrando a foto de um bonde, que em algumas cidades é utilizado, ok? Respondo com calma e atenção e até o nosso próximo encontro. Tchau, beijos.